Bom dia, gente! Vamos estudar a lição? Eu tava morrendo de saudade de estudar a lição com vocês. O título da nossa lição de hoje é Rosto em Chamas. Em algum momento da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você já fez uma oração pedindo para que Deus se revelasse para você através de alguma coisa que fosse visível aos seus olhos. Você pediu uma demonstração do seu poder, talvez. Você tenha pedido até mesmo de ver a sua glória. E tudo bem, porque todos nós pedimos isso. E um homem chamado Moisés pediu isso também. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 33, no versículo 18, diz assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E aí nos versículos seguintes a gente vai encontrar Deus falando com Moisés. E foi uma conversa assim, ó, de explodir a nossa mente quando a gente lê. Porque Moisés chega para Jesus ali e ele fala: Jesus, não permita que a gente saia daqui se você não for com a gente. E Deus, ele através da sua conversa ali com Moisés, ele fala que ele sempre estaria com Moisés, ele cuidaria do povo de Israel. E agora, nesse momento, então, quando esse pedido de Moisés chega até os ouvidos de Deus, que ele pede para que fosse revelado para ele a sua glória, Jesus é um pouco assim interessante que Deus diz que não pode revelar o seu rosto para Moisés, mas ele revelaria as suas costas. E olha que estudo impressionante que aconteceu lá no Japão. Em 2009, aconteceu um estudo científico em que um cientista japonês colocou várias pessoas dentro de uma sala totalmente escura e colocou dentro dessa sala câmeras que são ultrassensíveis. Essas câmeras conseguiram capturar luzes do nosso corpo e essas luzes elas são emitidas do nosso corpo. Olha que interessante. E o mais interessante ainda é que essas luzes elas se aparentam mais ao pôr do sol, ao fim da tarde, e menos pela manhã. E eu achei muito interessante isso, e eu tenho certeza que você achou muito interessante isso, e a nossa mente explodiu depois dessa informação. Porém, essas luzes não podem ser vistas a olho nu. Não conseguimos enxergar, infelizmente, essas luzes. Mas o importante e interessante dessa lição, que ela está dizendo aqui para nós, uma partezinha, ela diz bem assim, ó: infelizmente, nosso corpo não emite fótons suficientes para que os olhos percebam essa luz. Não podemos ter certeza, mas talvez essa bioluminescência seja o resquício de que Ellen White descreve como as vestes originais de luz de Adão e Eva antes de pecarem. Olha que interessante, Eu fiquei assim, com a minha mente explodindo quando eu descobri isso. Nós emitimos luzes. E principalmente, o estudo mostra que essas luzes saem do nosso rosto. Você lembra o que aconteceu com Moisés quando ele saiu ali do monte e ele volta ali para o povo de Israel? O povo de Israel então diz a ele que o seu rosto está brilhando porque ele estava na presença de Deus. Só que Moisés não sabia que o seu rosto estava brilhando. Ele descobre isso porque o povo de Israel conta para ele. Interessantíssimo é que lá no início de tudo, Adão e Eva não usavam vestes. O seu corpo era iluminado, uma veste sagrada de luzes. Só que ao entrar o pecado no mundo, isso desapareceu às nossas vistas. Mas ainda existem vestígios de luzes sobre o nosso corpo. Olha que magnífico é a glória de Deus. Então essa semana a lição está maravilhosa e você não pode perder um dia. Até amanhã na próxima lição.